Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Akame ga Kill, com o sistema. Capítulo 31. Não vou aceitar seus lanches. Bly falou com um toque de constrangimento. Então, ele e Seryu conduziram o grupo para uma floresta densa, um lugar onde bestas perigosas eram comumente encontradas a perfeito para treinamento. Ao chegar, Bly parou. Equipe A e B, não se afastem muito, ele instruiu. Assim vocês poderão fornecer apoio se necessário. Seryu e eu só interviremos se suas vidas estiverem em perigo imediato. Caso contrário, vocês estarão por conta própria. Sim, nós entendemos. O grupo assentiu em uníssono. Dito isso, nenhum deles acreditou muito em suas palavras. Seus empresários anteriores nunca se importaram se eles viveriam ou morreriam. Mesmo que Bly parecesse diferente, eles não estavam dispostos a baixar a guarda. Preparar-se para o pior era algo natural para eles. Depois disso, o time A e o time B se separaram, embora permanecessem próximos. Bly havia estabelecido objetivos de treinamento idênticos para ambas as equipes. Cada uma delas tinha que caçar 10 feras perigosas de segunda classe, 5 feras perigosas de primeira classe e uma fera perigosa de classe especial. Naturalmente, Bly e Seryu os acompanharam. Em pouco tempo, a equipe A, liderada por Kuromi, encontrou uma fera perigosa de terceira classe. No entanto, como feras de terceira classe não faziam parte do seu alvo de treinamento, eles não precisaram se envolver. Você não precisa se preocupar com isso. Eu cuido disso, disse Bly imediatamente. No momento em que terminou de falar, ele avançou em alta velocidade, suas espadas gêmeas brilhando ao atingir a enorme cabeça da criatura. Jin, o anfitrião matou uma besta perigosa de nível 3. Recompensa: 3 pontos de sistema. Ao eliminar essas ameaças de nível inferior, Bly não apenas garantiu um treinamento mais tranquilo para a equipe como também ganhou pontos de sistema no processo. Os membros da classe A arregalaram os olhos ligeiramente. Embora fosse apenas uma besta perigosa de terceira classe, eles perceberam que as habilidades de combate de seu comandante estavam longe de ser comuns. Ele podia ser jovem, mas tinha uma habilidade real. Dito isso, eles duvidavam que ele fosse mais forte que Gozuki, o antigo gerente do esquadrão de elite. Afinal, Gozuki havia sido um dos 4 demônios Rakshasa e um usuário de Teigu. O comportamento de Bly também lhes pareceu excepcionalmente gentil. Se fosse o antigo treinador deles, eles teriam sido forçados a lutar contra tudo que encontravam pela frente, o que tornaria o treinamento significativamente mais difícil. No entanto, Bly simplesmente achou ineficiente deixá-los desperdiçar energia com feras mais fracas. Além disso, os pontos extras do sistema não faziam mal algum. Enquanto isso, Seryu adotou uma abordagem semelhante. Qualquer besta perigosa de terceira e quarta classe fora dos objetivos do treinamento era rapidamente eliminada por ela. Justiça executada. Seu rosto se contorceu em sua expressão enlouquecida de sempre enquanto ela balançava sua espada, fazendo a cabeça de uma besta perigosa voar. Ela parecia mais implacável do que o próprio monstro. Graças ao treinamento físico recente, suas habilidades de combate corpo a corpo melhoraram, e sua força e velocidade aumentaram visivelmente. Koro agarrou-se ao pescoço dela como um acessório, como se Seryu não visse necessidade de deixá-lo desperdiçar energia com um mal insignificante. Bly já havia aconselhado Seryu a ser mais objetiva ao julgar as pessoas, mas ele nunca disse nada sobre as feras perigosas. Para ela, todas eram malignas e precisavam ser erradicadas. E honestamente, feras perigosas não eram algo que exigisse objetividade moral. Elas eram uma ameaça à humanidade, matá-las era simplesmente prático. Porque eu me sinto como se... O oficial Seryu parece um pouco assustador. Não é à toa que ela se tornou nossa comandante. Ela definitivamente não é tão simplória quanto parece. Ela é assustadora. Eu definitivamente não quero ser disciplinado por ela. Até mesmo esses assassinos, endurecidos por anos de matança, se sentiam incomodados ao ver Seryu em ação. Com o passar do tempo, tanto o time A quanto o time B começaram a encontrar feras perigosas de segunda e primeira classe. Bly notou algo peculiar. Todos eles, quase simultaneamente, pegaram pequenos comprimidos brancos dos bolsos e os engoliram. Então a equipe aprimorada precisa continuar tomando drogas para manter suas habilidades. Bly fez uma anotação mental disso. Seu conhecimento sobre o assunto ainda era incompleto, então ele não tinha muita certeza de como o processo funcionava. A princípio, Kuromi não utilizou a habilidade de Yatsufusa de manipular cadáveres. Em vez disso, ela lutou contra as feras perigosas com a própria espada. A habilidade de manipulação de cadáveres consumia muita resistência, então ela só planejava usá-la quando fosse absolutamente necessário, como contra um oponente poderoso. Ainda assim, como uma Teigu, a Yatsufusa era muito superior a qualquer arma comum em termos de nitidez e durabilidade, tornando-a incrivelmente eficaz mesmo sem suas habilidades especiais. Depois que a equipe A derrotou 3 feras perigosas de segunda classe e uma fera perigosa de primeira classe, Bly ganhou uma compreensão mais clara de seus pontos fortes individuais. No geral, a equipe A era sólida, não havia nenhum ponto fraco óbvio. Talvez aqueles que eram fracos já tivessem sido disciplinados há muito tempo. O membro mais excepcional, é claro, era Kuromi. Ela não era apenas poderosa, seu senso de combate era aguçado e ela se mantinha serena em batalha. E isso sem sequer usar a habilidade de controle de cadáveres de Yatsufusa. O time B também foi forte. Para manter o equilíbrio, Bly designou mais usuários de Shingu para o time B, já que a presença de Kuromi no time A lhes dava uma vantagem esmagadora. Jin, o anfitrião matou uma besta perigosa de nível 4. Recompensa: 1 ponto de sistema. Jin, o anfitrião matou uma besta perigosa de nível 3. Recompensa: 3 pontos de sistema.
Com o passar do tempo, Bly acumulou um número substancial de pontos de sistema. O time A progrediu um pouco mais rápido que o time B, tendo matado mais uma besta perigosa de primeira classe. Agora que a noite havia caído, Bly decidiu que era a hora de montar acampamento. Todos se saíram bem hoje, anunciou ele enquanto se reuniam ao redor da fogueira. A equipe A caçou 7 feras perigosas de segunda classe e 3 de primeira classe. A equipe B ficou um pouco atrás, com uma morte de primeira classe a menos, mas ainda assim teve um desempenho admirável. Para esses assassinos treinados, as feras perigosas de segunda e primeira classe não representavam um grande desafio. No máximo, alguns deles sofreram ferimentos leves. Mas as feras perigosas de classe especial eram uma história diferente. Esse seria o verdadeiro teste. Comandante Bly, você não é do tipo rigoroso? Kelly, o capitão do time B, não pôde deixar de perguntar. Eles estavam nervosos o tempo todo, temendo que um passo em falso os levasse à punição. Ter um comandante que não fosse excessivamente severo era algo a que não estavam acostumados. Há um limite para o quão rigoroso alguém deve ser, respondeu Bly. Você não fez nada de errado, então por que eu seria tão duro assim? Kelly ficou momentaneamente sem palavras. Este comandante era completamente diferente dos anteriores. Se fosse o antigo técnico deles, mesmo sendo um pouco mais lento que o time A, eles teriam recebido uma bronca severa, ou pior, uma punição. Naquele momento, Bly se levantou de repente. Ele havia sentido algo. Kuromi, agarrando Yatsufusa com força, emitiu um aviso. Uma besta perigosa está se aproximando. Pode ser uma de classe especial. Capítulo 32. Bly imediatamente se virou para a fonte da perturbação. Embora a densa floresta obstruísse sua visão, ele conseguia distinguir vagamente a silhueta de uma fera perigosa. Focando o olhar, ele viu que parecia ser uma besta perigosa do tipo planta, e seu tamanho era extraordinariamente enorme. Muito maior do que as bestas perigosas de classe 1 e classe 2 que ele havia encontrado antes. Era altamente provável que fosse uma besta perigosa de classe especial. Preparem-se para a batalha. Fiquem alertas. Sua ordem severa deixou todos tensos. Diante de uma possível besta perigosa de classe especial, suas expressões se tornaram sombrias. Eles precisavam derrotar o alvo com sucesso, garantindo que não sofresse ferimentos graves, caso contrário, seriam executados. Essa mentalidade estava arraigada neles há muito tempo. Não demorou muito para que a besta perigosa de classe especial surgisse diante deles. Era uma criatura de formato estranho, com um corpo verde escuro, irreconhecível como qualquer planta conhecida. Com mais de 10 metros de altura, não possuía apêndices letais óbvios, mas conseguia se mover rapidamente usando seu sistema radicular único. Esta é uma criseide verdejante. É realmente uma besta perigosa de classe especial, Serial foi o primeiro a reconhecê-la. Cuidado com o veneno que ela exala, é extremamente tóxico. No entanto, seu aviso chegou tarde demais. Antes que ela pudesse terminar de falar, a boca da criseide verdejante liberou um jato de veneno verde, espalhando-o em várias direções como um chuveiro. Todos conseguiram se esquivar bem a tempo, exceto uma garota com rabos de cavalo duplos. Uma gota perdida roçou seu braço. O veneno penetrou imediatamente em sua pele, espalhando-se rapidamente pela corrente sanguínea. Ah, não, eu não quero morrer ainda. Estrias verde escuras começaram a aparecer em sua pele, um sinal claro de envenenamento. Uma onda de fraqueza e dor tomou conta do seu corpo. Na realidade, o veneno da criseide verdejante era muito mais mortal do que o que ela estava experimentando. Normalmente, em poucos minutos, o coração da vítima parava de funcionar, levando à morte. Mesmo que o antídoto fosse administrado a tempo, ainda haveria efeitos colaterais persistentes. Quanto maior a demora, mais graves seriam. No entanto, graças a tratamentos anteriores, seu corpo tinha uma resistência a venenos muito maior do que a de uma pessoa comum. Ela não sucumbiria tão facilmente, e a velocidade de seu declínio físico havia diminuído significativamente. No entanto, seu maior medo não era a morte por envenenamento, eram os efeitos colaterais irreversíveis do antídoto. Esses efeitos colaterais poderiam prejudicar suas capacidades físicas. Se ela não atingisse os padrões exigidos, seria descartada. Rápido! Peguem um antídoto para Yasha. Kelly gritou com urgência. Felizmente, eles tinham estocado antídotos, e um deles foi eficaz contra o veneno do kit verde. Eu entendi. Um garoto vasculhou freneticamente sua mochila antes de finalmente recuperar o antídoto. Ele administrou às pressas em Yasha, que logo ficou inconsciente. Só espero que as consequências não sejam muito graves. Se ela não conseguir atingir o padrão, ela, murmurou o garoto ansiosamente. Não há tempo para se preocupar com isso agora. Primeiro, vamos acabar com aquela maldita fera. Kelly rosnou com o rosto sombrio. Ele tinha um mau pressentimento de que estavam prestes a perder outro camarada. Sim. O menino gentilmente colocou Yasha no chão e pegou sua espada, pronto para se juntar à luta. Kuromi, vendo o estado de Yasha, estreitou os olhos. Um brilho frio e assassino brilhou neles. Yatsufusa, determinada a vingar sua companheira, ela ativou o poder de seu Teigu. Enquanto isso, Bly e Serial permaneceram à margem, observando o desenrolar da batalha. Eles só interviriam se a vida de alguém estivesse em perigo imediato. Mestre, vamos mesmo ficar parados? Perguntou Serial preocupado. Não precisa se preocupar. Eles foram treinados pela unidade de assassinato do Império. Se eles não conseguem nem lidar com uma fera perigosa de classe especial, como vão enfrentar o Nighthawk? Bly disse calmamente.
Uma besta perigosa de classe especial era mais ou menos igual a um usuário médio de Teigu e muito mais forte do que um usuário típico de Xingu. Os assassinos desta unidade, mesmo aqueles sem Xingu, estavam próximos do nível de usuários de Xingu. Aqueles que empunhavam Xingu eram ainda mais fortes, especialmente Kuromi, um usuário de Teigu. Se eles não conseguissem derrotar uma besta perigosa de classe especial, eles não teriam esperança contra o Night Hide. Naquele momento, Kuromi ativou a habilidade de Yatsufusa, invocando 5 marionetes cadáveres em um instante. Em vida, esses 5 se chamavam Natara, Doya, Wall, Enter e Rokugou. À primeira vista, nem pareciam cadáveres, mas eles estavam de fato mortos, retendo apenas um tênue traço de autoconsciência derivado de suas obsessões finais. Eles seguiram as ordens de Kuromi sem questionar. Mais importante, eles ainda possuíam toda a força que tinham em vida. Doya, vestida com o traje das tribos do norte, empunhava 2 pistolas. Trabalhando em conjunto com Senna, que usava a arma Xingu Prometheus, ela disparava tiros precisos que perfuravam a boca da Criseide verdejante. Natara, um jovem loiro claro vestido de branco com uma máscara branca, concentrava-se exclusivamente em proteger Kuromi. Como controlar os bonecos cadáveres enfraquecia significativamente a capacidade de combate de Kuromi, seu papel era crucial. Com o resto da equipe lançando um ataque implacável, a besta perigosa de classe especial, Criseide verdejante, logo estava à beira da morte. Deixe-me terminar. Kuromi deu um passo à frente. Seus fantoches cadáveres obedientemente interromperam seus ataques. Os outros também pararam, sabendo muito bem o que estava por vir. Kuromi pretendia transformar a Criseide verdejante em mais um cadáver. Com um único golpe, ela acabou com a vida dele. Imediatamente a lâmina de Yatsufusa se transformou, runas negras irrompendo no corpo da Criseide verdejante. Em instantes, ela se transformou em uma nova marionete cadavérica. A batalha havia terminado. Sem hesitar, Kuromi reabsorveu todos os seus fantoches cadáveres, incluindo a recém-adquirida Criseide verdejante, de volta para Yatsufusa. Controlar tantos ao mesmo tempo era um fardo pesado para sua resistência. Assim que todos começaram a relaxar, um tremor repentino sacudiu o chão. Outra besta perigosa de classe especial surgiu. Um enorme escorpião negro emergiu do subsolo, seu corpo enorme medindo vários metros. Sua boca escancarada poderia engolir uma pessoa inteira em uma única mordida. Seu alvo era a garota mais próxima. O ataque aconteceu tão abruptamente que nem Kuromi teve tempo de invocar um fantoche para intervir. Correr! Kuromi, reagindo mais rápido, gritou em advertência. Mas já era tarde demais. O escorpião era muito mais rápido que sua presa. O rosto da garota estava tomado pelo horror e desespero enquanto a criatura monstruosa investia contra ela, completamente alheia à distorção espacial quase imperceptível que se formava à sua frente. Capítulo 33. No momento em que o escorpião gigante negro surgiu do chão, Bly reagiu imediatamente. Esta era, sem dúvida, uma besta perigosa de classe especial, caso contrário, não teria uma habilidade tão forte de esconder sua presença. Apenas alguns momentos atrás, Bly não havia sentido nenhum traço dela no subsolo. Não havia dúvidas de que as vidas dos órfãos estavam em perigo. Ele teve que intervir. Correr não seria rápido o suficiente. Então ele ativou decisivamente o Jutsu Duplo Kamui. Tanto o olho esquerdo quanto o direito possuíam a capacidade de abrir um portal espacial. Não era uma habilidade exclusiva de nenhum dos olhos, na verdade, um podia abrir portais a longas distâncias, enquanto o outro funcionava a curta distância. Como ele tinha os dois, Bly podia usá-los simultaneamente. O Kamui do seu olho direito transportava para o espaço Kamui, enquanto o Kamui do seu olho esquerdo abria um portal em um local distante. Além disso, o Kamui duplo aumentou significativamente sua velocidade de teletransporte, permitindo que ele se movesse quase como se estivesse se teletransportando instantaneamente. Quanto ao motivo de ele não usar o poder ofensivo do olho esquerdo, seus ataques de longo alcance eram fortes, mas eles normalmente só decepavam membros. Contra uma besta perigosa de classe especial, massiva e altamente resiliente, seria difícil conseguir uma morte com um golpe. Se ele não conseguisse matar o escorpião gigante negro instantaneamente, ele não só teria desperdiçado seu poder ocular, mas também não teria tempo de salvar a garota. Para garantir a segurança dela, ele decidiu se teletransportar. Num piscar de olhos, Bly emergiu do portal distante, aparecendo como se do nada entre a garota e o escorpião gigante negro. Com um golpe rápido, suas espadas gêmeas preta e branca cortaram a cabeça do escorpião. A besta não teve tempo de reagir ao súbito aparecimento de um humano antes de sofrer um golpe devastador. A defesa de uma besta perigosa de classe especial era realmente formidável, especialmente para uma como o escorpião gigante negro, que era coberto por um exoesqueleto resistente. Mesmo com seu ataque, Bly não foi capaz de decapitá-lo com um golpe. Comandante Bly. A garota atrás dele finalmente reagiu. Voltem para um lugar seguro, ele alertou. Ela rapidamente se retirou para junto de seus companheiros. O escorpião enrijeceu-se com um forte golpe na cabeça, mas em poucos instantes começou a se regenerar a uma velocidade visível. Claramente, embora não tivesse ataques particularmente letais, suas habilidades de defesa e regeneração eram um problema enorme. Bly aproveitou o momento antes que sua cabeça se regenerasse completamente e lançou outro ataque. Não era comum que ele precisasse usar a habilidade Lâminas Duplas de Xingu. Suas espadas pretas e brancas dançavam em rápida sucessão, seus movimentos fluidos e habilidosos, como um verdadeiro mestre em empunhadura dupla. Em uma única sequência de ataques, ele não apenas cortou a cabeça do escorpião como também cortou suas duas enormes pinças. Está morto. Aquela coisa maldita simplesmente saiu do chão, quase nos pegou. Mas como o comandante Bly chegou aqui tão rápido? Ele não estava com a comandante Seril? Ela acabou de chegar. Não faço ideia.
Tudo aconteceu tão rápido, nem percebi os movimentos dele. Foi como se ele tivesse se teletransportado ou algo assim. Aquela velocidade foi insana. Enquanto o grupo ainda se recuperava do choque, Cyril chegou com Coro, correndo para o lado de Bly. Na verdade, apenas alguns segundos se passaram. A reação e a velocidade de Bly foram rápidas assim. Precisa da minha ajuda, mestre. O mal ainda não está completamente morto? Perguntou Cyril. Ela estava certa. Mesmo depois de tudo isso, o escorpião gigante negro ainda estava se agarrando à vida. Ainda bem que Bly não usou o ataque de longo alcance do olho esquerdo. No máximo, ele teria arrancado a cabeça do escorpião, e a garota estaria condenada. Não precisa, disse ele calmamente. Quero ver se essa coisa ainda consegue se regenerar quando não passa de restos de carne. Mais importante, ele precisava matá-lo pessoalmente para ganhar pontos de sistema. Se Cyril recebesse o golpe final, todo seu esforço seria em vão. Seu olhar endureceu e a velocidade de seus golpes aumentou ainda mais. Em pouco tempo, o escorpião gigante negro foi reduzido a uma pilha de carne. Quando ele cortou metade do corpo, ele já estava morto. Jin, o anfitrião matou uma besta perigosa de classe especial. Recompensa, 20 pontos de sistema. Matar o escorpião gigante negro foi um incômodo, mas as recompensas valeram a pena. Pontos do sistema, 46. Bly abriu o painel do sistema e viu seus pontos recém-acumulados. Jin, o anfitrião trocou Constituição mais 26, consumindo 26 pontos de sistema. Jin, o anfitrião trocou Força mais 10, consumindo 10 pontos de sistema. Jin, o anfitrião trocou Agilidade mais 10, consumindo 10 pontos de sistema. E Força, 40. Agilidade, 40. Constituição, 90. Com seus pontos distribuídos, Bly se virou para os outros e disse: parece que vamos comer carne de escorpião no jantar. Carne de besta perigosa de classe especial deve ser ainda mais saborosa. O grupo se preparou para uma reprimenda, mas em vez disso, Bly falou casualmente sobre comida. Nesse momento, Yasha, que havia sido envenenado por Criseide verdejante anteriormente, começou a recuperar a consciência. Yasha, como você se sente? Kelly perguntou imediatamente. Os outros se reuniram ao redor dela, todos preocupados com sua condição. Yasha examinou seu corpo e rapidamente percebeu que estava muito mais fraca do que antes. Ela cobriu os olhos com as costas da mão, incapaz de segurar as lágrimas. Em seu estado atual, ela não atendia mais aos padrões da unidade de assassinato. Quando retornassem, ela seria descartada. Ela não queria morrer, mas essa era a cruel realidade. Nunca houve uma única exceção. Qualquer um que ficasse abaixo do padrão era executado. No momento em que viram sua expressão, todos entenderam. O grupo ficou em silêncio, seus rostos cheios de tristeza. Alguns se viraram, secretamente enxugando lágrimas. Kuromi também observou Yasha com uma expressão de dor. Então, como se tivesse se decidido, ela tirou Yatsufusa da bainha. Antes que você seja descartada, eu vou te libertar. Assim como Natala. Assim, estaremos sempre juntas. Sua voz era assustadoramente sem emoção, sua expressão assustadoramente fria. Ela não queria perder uma companheira, então ela manteria por perto da única maneira que sabia. Em outras palavras, Kuromi pretendia matar a própria Yasha usando Yatsufusa e transformá-la em uma de suas bonecas cadáveres. Kelly hesitou querendo dizer algo, mas se conteve. Os outros também pareciam em conflito, mas não falaram nada. Todos entenderam. A morte que acompanhava o descarte era cruel e humilhante. Comparado a isso, o jeito de Kuromi era quase misericordioso. Pelo menos Yasha permaneceria ao lado deles, mesmo na morte. Até Yasha aceitou. Lágrimas escorrendo pelo rosto, ela afastou a mão e assentiu, dando permissão a Kuromi. Mas quando Kuromi estava prestes a enfiar Yatsufusa no coração de Yasha, de repente uma mão agarrou seu pulso. Uma voz confusa e exasperada se seguiu. O que diabos você estava pensando, seu idiota? Capítulo 34. Por quê? Ele acabou de me chamar de idiota. A expressão de Kuromi congelou em choque, seus olhos encarando Bly sem expressão. Ela não está morta, mas você quer usar Yatsufusa para transformá-la em uma marionete cadáver? Bly pareceu completamente perplexo. Vocês não acham mesmo que eu vou discipliná-la, acham? Ele estava ciente do chamado sistema de punição, mas não era algo imposto pelos superiores? Havia sido colocado em prática pelo gerente anterior da unidade aprimorada. Em contraste, o antigo gerente da unidade de elite nunca aplicou tal regra. Nenhum dos 7 de elite jamais havia sido disciplinado, eles haviam sucumbido a inimigos poderosos ou deixado o império por completo. Além de Akami, o chamado traidor, outros 2 membros da unidade de elite, Najasho e Pony, desapareceram, levando a espada do dragão de água Shingu e Yokto-Botons com eles. Se Bly não tivesse assumido o comando do esquadrão de assassinato, o sistema de punição provavelmente ainda estaria em vigor. Não é de se admirar que Kuromi e os outros tenham reagido de forma tão estranha. Comandante, meu corpo. Acho que não aguento mais. Por favor, não quero ser disciplinado. Que Kuromi me mate. Deitado no chão, Yasha implorou a Bly. Pelo menos dessa forma, ela poderia ficar com todos de alguma forma. Kuromi queria dizer algo, mas se conteve. Ela sempre seguirá a ordem sem questionar, nunca desafiando o Império ou seus comandantes. Se Bly insistisse em executar Yasha como forma de punição, ela não diria uma única palavra de protesto. Então, quando exatamente eu disse que iria punir você? Bly ficou sem palavras. No momento em que ele falou, o grupo inteiro congelou. Kuromi ficou atordoada, incapaz de acreditar no que acabará de ouvir. O que? Yasha, igualmente perplexo, olhou para Bly, incrédulo. Você não me ouviu? O sistema de punição foi algo que seu antigo comandante inventou. Não tenho intenção de seguir as regras dele, tenho meu próprio jeito de administrar as coisas, disse Bly, secamente.
Então eu. Yasha murmurou atordoada. Você vai ficar bem. Só descanse e se recupere quando voltarmos, ou se necessário, alguém pode acompanhá-la agora, disse Bly. Realmente? Yasha não conseguia acreditar. Será que ela realmente tinha uma chance de viver? Claro. No meu esquadrão, não existe um sistema de punição. Treinem como sempre, e se estiverem feridos e não puderem continuar lutando, simplesmente retornem e se curem. Não precisam se preocupar com mais nada, afirmou Bly com firmeza. Suas palavras deixaram não apenas Yasha, mas todos os outros em choque. Esse comandante, ele era gentil demais? Pela primeira vez, sentiram o calor e a gentileza de um superior. Era uma sensação desconhecida. A comandante Serial era outro exemplo. Embora aterrorizante em batalha, ela era surpreendentemente amigável ao interagir com eles, frequentemente rindo e conversando. Claro, se o objetivo era cultivar assassinos sem coração, a leniência de Bly poderia ser vista como uma falha. Mas ele não se importava. Estava ali pelo dinheiro, não para servir ao Império. Ele fazia as coisas à sua maneira. Além disso, nenhuma pessoa racional trataria um soldado vivo como lixo descartável e o disciplinaria até a morte, certo? Então Yasha não precisa morrer? Kuromi perguntou, ainda um pouco atordoado. Kuromi, você é mesmo um idiota. Já expliquei isso 2 vezes, disse Bly, exasperado. Ele tinha sido absolutamente claro. Ao mesmo tempo, ele percebeu que Kuromi oscilava entre ser um ingênuo cabeça de vento e um assassino implacável. Aquele olhar frio e indiferente em seu rosto antes, aquele que sugeria que ela estava pronta para matar seu próprio camarada sem hesitar, não era algo que uma pessoa normal teria. Estava claro que o Império havia distorcido todos no esquadrão de assassinato de uma forma ou de outra. Eu não sou idiota. Kuromi murmurou baixinho, parecendo um pouco descontente. Só agora todos realmente processaram a situação. Yasha não seria disciplinada. Ela poderia voltar e se recuperar. Kelly imediatamente estendeu a mão para ajudar Yasha a se levantar. Yasha, devo ir com você para o tratamento? Percebendo que não ia morrer, a energia de Yasha retornou. Na verdade, não estou tão mal assim, só fraca. Ainda posso lutar. Se você puder se movimentar, poderá continuar treinando conosco. Como Yasha era membro da equipe B, Bly se virou para Serial. Serial, fique de olho nela por enquanto. Sim, mestre. Serial assentiu entusiasticamente. Espera, então Bly é na verdade o mestre de Serial? Alguém no grupo perguntou, curioso. É isso mesmo. O mestre é incrivelmente forte, então tenho aprendido com ele, respondeu Serial, orgulhoso. O comandante Bly é realmente forte. Depois de testemunhar a batalha de Bly com a besta perigosa de classe especial, todos ficaram maravilhados. Sua velocidade era algo a que nenhum deles conseguia reagir, mas acima de tudo foi sua bondade que os conquistou completamente. Por enquanto, vamos preparar o jantar. O treinamento recomeça amanhã de manhã. Mas fiquem atentos, podemos ser atacados por feras perigosas hoje à noite. As equipes A e B se revezarão na vigilância, instruiu Bly. Entendi. Eu cuido da cozinha. Eu sei exatamente qual tempero deixa a carne de escorpião com um sabor incrível. O ambiente ficou consideravelmente mais leve e todos trabalharam juntos para preparar a refeição. Bly estava cuidando do fogo usando a lenha picada, tendo-o acendido pelo método tradicional de furar fogo. Com sua força atual, era uma tarefa trivial. Nesse momento, Kuromi se aproximou e sentou-se ao lado dele. Ela parecia ter algo em mente, mas hesitou, permanecendo em silêncio enquanto simplesmente o observava. Você precisa de alguma coisa? Bly finalmente perguntou. Na verdade, não. Eu simplesmente não consigo acreditar o quão diferente você é do nosso comandante anterior, disse Kuromi suavemente, inclinando a cabeça para trás para olhar o céu noturno. Quer dizer, estou pensando como uma pessoa normal. Seu último comandante era tão perturbado que pareço incomum em comparação, disse Bly com um suspiro. Este império tinha gente demais, depravada. Tanto que ser racional agora parecia estranho. Kuromi ficou em silêncio por um tempo. Se você tivesse sido nosso comandante naquela época, talvez minha irmã não tivesse nos traído. Ao mencionar a irmã, ela instintivamente abraçou os joelhos, parecendo pequena e vulnerável. Capítulo 35. É difícil dizer. Bly disse, sua irmã é a Kami, certo? Ela não te contou nada antes de partir? Desde que ouviu o nome, Akame, ele estava prestando atenção. Afinal, este mundo era Akame ga Kill, o que significava que Akame era provavelmente o protagonista. Bly fez uma anotação mental para ficar alerta. Se algum dia encontrasse Akame, não podia se dar ao luxo de ser descuidado. Afinal, os protagonistas sempre tiveram sua armadura de enredo. Ela fez. Minha irmã tentou me persuadir por muito tempo, mas eu recusei. Jamais trairei o Império, nem trairei meus camaradas caídos e vivos. Kuromi falou com firme convicção. Entendo. Então isso não significa que você terá que lutar contra Akame? Bly não pôde deixar de perguntar. Isso mesmo. Então, vou matar minha irmã com minhas próprias mãos. Assim, ela ficará comigo para sempre. A expressão de Kuromi escureceu novamente, assim como acontecerá com Yasha. Desta vez, ela parecia ainda mais distorcida. Se ela usou Yatsufusa para matar Akame, então sim, Akame nunca sairia do seu lado. Mas esse Akame não seria nada mais do que um cadáver fantoche. Que significado havia nisso? Bly não conseguia entender. Tem certeza disso? Depois de ser morto por Yatsufusa, um fantoche cadáver não deveria reter sua consciência anterior, certo? Correto. Restam apenas obsessões persistentes, mas isso é apenas uma reação instintiva. O boneco em si não tem consciência. Kuromi continuou. Eu amo minha irmã mais do que qualquer outra pessoa, mas ela traiu o Império e nos traiu. Eu a tornarei parte de Yatsufusa para que ela nunca mais me deixe. Bly hesitou em dizer mais alguma coisa. No fim das contas, essa era uma questão pessoal entre Akame e Kuromi.
Como alguém de fora não era seu lugar interferir. Em pouco tempo a comida estava pronta. Parte da carne do escorpião foi usada para ensopado, enquanto o restante foi grelhado. Uma besta perigosa desse tamanho, classificada como classe especial, era mais do que suficiente para alimentar todas as mais de 20 pessoas até ficarem satisfeitas. Enquanto desfrutavam do jantar, risos e conversas enchiam o ar. Mestre, experimente isso. Eu mesmo grelhei. Ceril se aproximou, segurando um espeto de carne de escorpião. Pelo jeito que ela fez, parecia que ela queria alimentá-lo diretamente em vez de deixá-lo comer. Bly não se importou e deu uma pequena mordida. Como é? Ceril olhou para ele com expectativa. É bom. Bly assentiu. Hehe. Ceril sorriu de alegria. O comandante Ceril e o comandante Bly parecem ter um relacionamento muito bom, comentou Yasha. Sua condição não era nem muito grave nem muito leve. O veneno havia danificado seu corpo e, embora ela ainda pudesse funcionar normalmente, sua recuperação física e crescimento seriam permanentemente retardados. Sua força geral nunca mais voltaria a ser o que era antes. Não foi só Yasha, outros no grupo sentiram o mesmo. Claro, afinal, eu gosto mais do mestre. Ceril declarou corajosamente, sem o menor sinal de constrangimento. Bly foi pego de surpresa. Isso soou quase como uma confissão. Mas quando viu a expressão inocente e direta de Ceril, ele percebeu que ela provavelmente não quis dizer aquilo que pareceu. Uau, isso é uma confissão, né? Isso foi uma confissão mesmo. A comandante Ceril é incrível. Ela é tão ousada. Sinceramente, estou com um pouco de ciúmes. Me dá vontade de me apaixonar também. Não que eu jamais teria essa chance. O grupo começou a tagarelar. Como assassinos do Império, eles foram forçados a cortar tais emoções. Até mesmo irmãs como Akami e Kuromi não tinham permissão para ficar na mesma unidade, muito menos para ter relacionamentos românticos. Mas agora, com um novo comandante, quem sabia o que poderia mudar? Percebendo que eles tinham entendido mal, Bly rapidamente os corrigiu. Não foi isso que ela quis dizer. Assim como ele disse, a própria Ceril nem entendia do que eles estavam falando. Ela era muito ingênua em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo assustadora em outros. Para ela, o mundo era estritamente dividido entre justiça e mal sem meio termo. Ela só ouvia as orientações de Bly. Naquele momento, uma garota com longos cabelos azuis perguntou curiosamente, Comandante Ceril, espero que não se importe que eu pergunte, mas você quer namorar o comandante Bly? Data? O que isso significa? Ceril inclinou a cabeça, parecendo genuinamente confusa. A garota de cabelo azul balançou a cabeça desajeitadamente. Deixa pra lá. Ela ficou chocada ao ver o quão inocente Ceril era. O resto da equipe ficou igualmente surpreso. Bly suspirou. Assim como ele pensava, Ceril quase não tinha compreensão dessas coisas. Enquanto isso, Kuromi permanecia completamente desinteressada na conversa, comendo silenciosamente sua carne grelhada como se nada mais importasse. À medida que a noite avançava, a exaustão se instalava. Eles passaram o dia inteiro caçando bestas perigosas, e todos estavam ansiosos para descansar. A equipe A descansaria primeiro, enquanto a equipe B ficaria de guarda. Depois, eles trocariam de papéis à meia-noite. Bly encontrou um local adequado, deitou-se e fechou os olhos. Seu sono era sempre leve, o que o mantinha alerta em caso de qualquer ameaça repentina. Mas com Ceril por perto, ele se sentiu um pouco mais tranquilo. Como companheiro de equipe, Ceril era incrivelmente confiável. Como inimiga, ela seria um pesadelo. Perto da segunda metade da noite, Ceril se aproximou para acordá-lo. Inclinando-se perto do ouvido dele, ela sussurrou, Mestre, é hora de trocar. Bly já havia acordado no momento em que ela se aproximou. Entendi. Ele sentou-se imediatamente, totalmente alerta. A equipe A e a equipe B trocaram de turno, dividindo-se em duplas para cobrir posições diferentes. Bly foi pareado com Kuromi. Ele a cumprimentou. Como foi seu sono? Você descansou o suficiente? Kuromi bocejou, parecendo sonolento. Nada mal, devo ficar bem. A energia que gastei usando Yatsufusa foi recuperada. Tudo bem. Bly assentiu sem dizer mais nada. Depois de um tempo, Kuromi falou de repente. Quando o treinamento terminar, quero solicitar permissão para visitar Seiga. Seiga. Essa é uma área de alto risco onde bestas perigosas de super rank aparecem, não é? Bly se lembra de tê-lo visto no mapa. Sim. Se eu tiver sorte, posso encontrar a besta perigosa de superclasse, Tagool da Morte, hibernando lá. Se eu pegá-la dormindo, posso matá-la com Yatsufusa. Kuromi explicou sua intenção. Mas aquele lugar é extremamente perigoso. Você está planejando ir sozinho? Bly franziu a testa. Sim. Não quero arrastar mais ninguém para uma missão tão arriscada. Kuromi assentiu levemente. Então eu irei com você. Pelo menos deixe-me cuidar de você. Bly sugeriu depois de pensar um momento. Mas, Kuromi hesitou. Ela não queria envolver seu comandante nisso. Bly a interrompeu imediatamente. Sou seu comandante. Como pude deixar você ir sozinho em uma missão tão perigosa? Kuromi pescou surpreso. Então, um sorriso raro apareceu em seu rosto. Tudo bem. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 36. De manhã cedo. À medida que o céu clareava, a visibilidade melhorava significativamente mesmo sem o sol nascer. Os membros da equipe B já estavam acordados, acordando cedo para retomar o treinamento inacabado. Ontem a besta perigosa de classe especial Criseide Verdejante foi abatida por Kuromi. A equipe A está progredindo muito mais rápido do que nós, não podemos ficar muito para trás, disse o capitão Kelly, reunindo sua equipe. O comandante tem sido tão bom conosco, então não podemos decepcioná-lo. Toda a equipe concordou firmemente com a cabeça. Como antes, a equipe A e a equipe B se separaram, mas mantiveram uma distância razoável para se apoiarem mutuamente se necessário.
Serial, em particular, ficou de olho em Yasha, que era fisicamente mais fraco que os outros. Ao longo da manhã, eles encontraram várias feras perigosas, mas pouquíssimas eram de classe 1 ou 2, deixando seus objetivos de treinamento incompletos. A tarefa mais desafiadora, caçar uma fera perigosa de classe especial, permaneceu sem ser cumprida. Finalmente, depois de completarem seus objetivos para as bestas perigosas de classe 1 e classe 2, eles descobriram uma besta perigosa de classe especial em um pântano. Era uma criatura enorme, parecida com uma aranha, com corpo negro, garras dianteiras carmesim, 6 pernas e 6 olhos vermelhos. Espalhados ao redor, havia incontáveis ovos de aranha. Assim que a batalha começasse, era quase certo que um enxame de filhotes de aranha eclodiria e atacaria. Esta deve ser a besta perigosa de classe especial conhecida como Mãe Banho de Sangue. Seu corpo principal não é particularmente forte, mas aqueles ovos de aranha são o verdadeiro problema. Há pelo menos 1000 filhotes de aranha, cada um tão forte quanto uma besta perigosa de classe 4. Eles são a verdadeira ameaça aqui, alertou Kelly em voz baixa. Precisamos derrubá-la com um golpe decisivo. Se a Mãe Banho de Sangue morrer, os filhotes de aranha se dispersarão ou pararão de atacar. Quanto mais rápido a matarmos, melhor. Uma única besta perigosa de classe 4 não era uma grande ameaça, mas 1000 delas. Esse era um desafio totalmente diferente. Sem hesitar, a equipe B entrou em ação. Aqueles que empunhavam o Xingu de combate corpo a corpo avançaram, enquanto Senna, o único membro equipado com um Xingu de longo alcance, do tipo arma de fogo Prometheus, fornecia cobertura à distância. O Prometheus foi modelado a partir da arma imperial, artilharia romana, abóbora, mas seu poder era muito inferior. Ao contrário da abóbora que aumentava de força sob maior perigo, a Prometheus não possuía essa habilidade. No entanto, ainda era uma arma formidável, capaz de realizar disparos de ricochete, ataques de ricochete e outras técnicas especiais de disparo. Sua principal desvantagem era a precisão reduzida com disparos contínuos. Apesar de seus melhores esforços, uma morte instantânea era improvável. Alarmada, a Mãe Banho de Sangue ativou imediatamente seu mecanismo de defesa, chocando os filhotes. De todas as direções, uma onda de filhotes de aranha surgiu. Chamá-las de aranhas bebês era enganoso. Cada uma delas tinha cerca de metade do tamanho de um humano adulto, apenas pequenas em comparação à própria Mãe Banho de Sangue. Mate-o agora, antes que sejamos cercados, gritou Kelly. Trabalhando juntos, eles eliminaram com sucesso a Mãe Banho de Sangue antes que o enxame de aranhas pudesse dominá-los. Com a mãe morta, os filhotes congelaram no lugar ou se espalharam em direções diferentes. Eles não tinham intenção de persegui-los, apenas a besta perigosa de classe especial importava. Kelly soltou um suspiro de alívio. Acho que tivemos um pouco de sorte. Entre as feras perigosas de classe especial, a Mãe Banho de Sangue é relativamente fácil de lidar, desde que você entenda seus hábitos. Os outros intervieram. Acabamos de concluir nossos objetivos de treinamento, mas a equipe ainda está muito à nossa frente. Vamos voltar. Yasha precisa descansar e se recuperar o mais rápido possível. Entretanto, quando estavam prestes a sair, sentiram o chão tremer de forma anormal. Mais bestas perigosas? E pelo que parece, mais de um. Se forem todos de classe 1, isso pode ser um problema sério. Droga! As manchas de sangue aqui os atraíram? Devemos pedir o apoio da equipe A? Suas expressões escureceram. Após um longo dia de caça, a exaustão se instalou. O esforço para eliminar rapidamente a besta perigosa de classe especial havia esgotado sua resistência. Eles não estavam em condições de enfrentar várias bestas perigosas de classe 1. A preocupação não era se conseguiriam vencer. A verdadeira questão era evitar baixas. Uma vitória com pesadas perdas não teria sentido. Em instantes, as criaturas apareceram em seu campo de visão. 5 bestas perigosas de classe 1. Vendo isso, Kelly tomou uma decisão rápida. Devíamos pedir reforços, ou talvez o comandante Serial. Antes que ele pudesse terminar a frase, Serial já havia sacado a enorme espada das costas dela. Seu treinamento está completo. Você não precisa lidar com essas feras perigosas de classe 1. Deixe-as comigo e com Koro. Enquanto falava, sua expressão se contorceu em um sorriso selvagem. Uma aura aterrorizante de sede de sangue irradiava dela, causando um arrepio na espinha de Kelly. Aqueles que ousarem prejudicar nossos camaradas, o mal não será perdoado. Com um grito furioso, ela ordenou: Koro, casse esses malfeitores. Ela pisou no chão, causando rachaduras sob seus pés, e se lançou para frente como uma flecha. Em uma das mãos, ela segurava sua enorme espada. Com a outra, arremessou Koro em direção ao inimigo. A maioria da equipe presumia que Koro não passava do adorável bichinho de estimação de Serial, um companheiro inofensivo com pouca habilidade de combate. Mas, enquanto se preocupavam com a segurança de Koro, a criatura se transformou repentinamente. Em um instante, Koro se transformou em uma fera monstruosa, maior que qualquer uma das bestas perigosas de classe 1. Sua aparência fofa havia desaparecido. Seus olhos enormes e esbugalhados brilhavam ameaçadoramente, espelhando a expressão cruel no rosto de Serial. Serial, confiando apenas em sua destreza marcial, foi capaz de enfrentar uma besta perigosa de classe 1 de frente. Mas Koro, ela os atravessou como se não fossem nada. Com um único golpe, Koro arrancou a cabeça de uma besta perigosa de 5 metros de altura, semelhante a um urso, e a jogou casualmente em sua boca, mastigando ruidosamente. Suas mandíbulas poderosas esmagaram o crânio sem esforço, com fragmentos de osso triturando entre os dentes antes de serem engolidos inteiros. Em poucos instantes, Serial matou uma das feras, enquanto Koro destruiu as 4 restantes. Até os ferimentos sofridos por Koro cicatrizaram rapidamente. Enquanto seu núcleo permanecesse intacto, ele era virtualmente imortal.
Como um Teigu do tipo biológico, Koro estava no mesmo nível das bestas perigosas de superclasse. Afinal, muitos Teigu foram criados a partir dos restos dessas criaturas. Mesmo sem ativar sua habilidade especial modo Berserk, Koro dominou completamente o campo de batalha. Contra feras perigosas de classe 1 foi um exagero. O resto da equipe B ficou paralisado, atordoado pela brutalidade da cena. Nesse momento, Bly chegou com a equipe para verificar a situação. Ele ouviu a comoção, mas, sabendo que Seryu estava presente, decidiu não se apressar e usar o duplo Kamui. Mestre, Koro e eu derrotamos aqueles malfeitores. Seryu gritou animadamente, correndo até Bly com uma expressão ansiosa, claramente esperando elogios. Koro já havia retornado à sua forma pequena, semelhante à de um filhote. Abanando o rabo, aconchegou-se carinhosamente no queixo de Bly. O forte contraste entre a ferocidade anterior e o comportamento atual deixou os membros da equipe B completamente sem palavras. Eles ficaram parados, atordoados, incapazes de processar o que tinham acabado de testemunhar. Capítulo 37. A comandante Seryu já é tão forte, e mesmo assim ela ainda é aprendiz da comandante Bly. Se for esse o caso, quão forte é a comandante Bly? Parece que o comandante Bly nunca revelou sua verdadeira força. Nós realmente o subestimamos antes. Parece que o Império não nos abandonou afinal. Nosso comandante atual não só é mais forte que o anterior, como também nos trata bem. Todos não conseguiram deixar de expressar seu espanto. Muito bem. Eu sabia que você e Koro protegeriam a todos. Bly elogiou Seryu e Koro. A propósito, como foi? O treinamento da equipe B já deve ter terminado, certo? Bly perguntou a Seryu. Sim. Embora não fossem tão eficientes quanto o time A, todos trabalharam duro para atingir seus objetivos. Seryu assentiu. Então vamos voltar. Yasha também precisa de tempo para se recuperar. Bly disse. Com isso, o grupo iniciou sua jornada de retorno. No caminho, Seryu percebeu que o time B parecia particularmente focado em Koro, que caminhava ao lado dela. O que houve? Você quer brincar com Koro? Ela perguntou-lhes curiosamente. Ele não é isso. Só ficamos surpresos. O Koro costuma ser tão fofo, mas vê-lo lutar daquele jeito. Kelly explicou sem jeito. Agora, eles estavam honestamente com um pouco de medo de Koro. Percebendo o leve traço de medo em seus rostos, Seryu pegou Koro e sorriu. Não se preocupe, Koro é completamente inofensivo para qualquer um, exceto para os bandidos. Oh, tudo bem. Eles se sentiram um pouco aliviados. Mas então, um pensamento preocupante passou pela cabeça deles. Nós não somos exatamente boas pessoas, não é mesmo? De volta à base. Você não foi caçar feras perigosas? Deve ter coletado muitos materiais. Pode entregá-los agora. Assim que retornaram, alguns funcionários se aproximaram deles. Parecia ser um procedimento padrão dentro da unidade de assassinatos. Kuromi, Kelly e os outros não reclamaram e estavam prontos para entregar seus despojos. No entanto, Bly achou estranho. Eles haviam arriscado suas vidas para caçar essas feras perigosas, então por que deveriam abrir mão de tudo o que haviam conquistado? Embora essas crianças atualmente dependessem da unidade de assassinato do Império, ainda seria excessivo exigir que entregassem todos os seus despojos. Bly perguntou diretamente à equipe. Depois de entregar os materiais da fera perigosa, eles recebem algum tipo de recompensa ou pagamento? Não. O funcionário respondeu sem rodeios. Isso não parece justo, não é? Eles trabalharam duro para caçar aquelas feras. Bly franziu as sobrancelhas levemente, mas seu tom permaneceu calmo. Kuromi, Kelly e os outros ficaram visivelmente surpresos. O comandante Bly estava mesmo defendendo-os? Na verdade, eles já haviam aceitado as regras da unidade de assassinato há muito tempo. Nunca sequer cogitaram questioná-las. Além disso, por algum motivo, a equipe aprimorada nunca produziu um traidor ou desertor. O mesmo não se podia dizer da equipe de elite. Suas circunstâncias eram diferentes, o que talvez explicasse por que entre apenas 7 membros, um os traiu e 2 desertaram. Do que você está falando? Eles só precisam obedecer ordens. Como comandante deles, você deveria saber disso melhor do que ninguém. A equipe achou a reação de Bly estranha. Comandantes anteriores foram muito mais implacáveis. Aliás, muitas das regras existentes foram estabelecidas por seus antecessores. Entretanto, a regra sobre confiscar materiais da besta perigosa foi implementada puramente para benefício próprio. Não vejo dessa forma. Ou os compensem de forma justa ou deixem que fiquem com o que ganharam. Bly declarou categoricamente. As expressões dos funcionários ficaram sombrias. Eles estavam obviamente descontentes com a posição de Bly, mas não havia muito que pudessem fazer. Afinal, Bly era mais importante que eles na unidade de assassinato. Eles tinham apenas 2 opções: chegar a um acordo e ficar com uma parte do lucro ou não receber nada. O que mais os deixou perplexos foi que o próprio Bly deveria ter se beneficiado desse sistema. Eles sempre dividiram uma parte dos lucros com os comandantes anteriores e estavam preparados para fazer o mesmo com Bly. Então por que ele estava disposto a abrir mão de parte de seus ganhos em prol daqueles burros de carga? Para a unidade de assassinato, essas crianças não passavam de ferramentas. Por que eles deveriam se importar com elas? Desde que o programa de treinamento de assassinos começou, o Império nunca tratou essas crianças como seres humanos. Tudo bem, daremos a eles metade dos lucros da troca de materiais. Deve ser o suficiente, certo? A equipe não teve escolha a não ser ceder. Metade era melhor que nada. Está bom. Bly não os pressionou mais. Depois de coletar os materiais, a equipe saiu rapidamente. Comandante Bly, não precisamos mesmo do dinheiro. Servir o Império já é uma honra. Kelly admitiu. Ele não queria que seu comandante entrasse em conflito com a equipe por causa deles. Os outros membros da equipe sentiram o mesmo. Não seja ridículo. Isso é algo que você merece. Claro, a base fornece comida e abrigo, mas você não precisa de dinheiro quando sai para a capital, Bly disse.
Ah, não, na verdade. Kelly coçou a cabeça. Nunca tínhamos saído na capital antes, então nunca precisamos gastar dinheiro. É assim mesmo. Bly ficou um pouco surpreso. Então eles nunca saíram da base, exceto para missões de treinamento? Nesse caso, todos vocês se saíram bem neste treinamento. Como recompensa, vocês terão 3 dias de folga. Aproveitem esse tempo para explorar a capital, mas cuidem da sua segurança. Tentem não sair à noite. Ultimamente, o Night Raid tem estado especialmente ativo na capital, sempre se movendo sob o manto da escuridão. Como a unidade de assassinato era inimiga deles, havia uma chance de que eles pudessem ser alvos. Espera, sério? Isso é incrível. Tem um lugar na capital que eu sempre quis visitar. E o próximo aprimoramento de habilidade agendado será em 5 dias, então não vai interferir no nosso intervalo. Animados, todos discutiam ansiosamente para onde queriam ir. Pela primeira vez, eles teriam a oportunidade de experimentar como seria fazer uma pausa e se divertir. Ao ver a alegria deles, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Bly. Nesse momento, Kuromi, que estava atrás dele, puxou levemente sua manga. Comandante, não se esqueça daquela coisa. O senhor prometeu vir comigo. Capítulo 38. Bly imediatamente percebeu a que Kuromi estava se referindo. Ela queria ir para a caverna Seiga em busca de uma besta perigosa de super rank hibernando. Claro que não esqueci. Bly respondeu. Então podemos partir hoje ou amanhã. Kuromi disse imediatamente. Vamos hoje. Quanto mais cedo sairmos, mais cedo voltaremos. Seria melhor voltarmos enquanto todos ainda estão de folga. Bly esperava que Kuromi também tivesse a chance de descansar um pouco. Seril, enquanto eles estiverem explorando a capital imperial, vou deixá-lo sob seus cuidados. Ele se virou para Seril. Com ela os protegendo, ele poderia ficar tranquilo. Deixe comigo. Seril levantou Koro em seus braços e declarou, se encontrarmos algum malfeitor, Koro e eu o julgaremos em nome da justiça. Bly deu um peteleco na testa. Eu lhe disse para não ficar falando sobre justiça e maldade o tempo todo. Entendi. Seril abaixou a cabeça obedientemente. Antes de partir, eles levaram Yasha para receber tratamento médico, indo direto para a equipe de pesquisa da base. Bly e Seril a acompanharam. É a toxina de uma besta perigosa de classe especial Criseide verdejante. Não parece muito grave, então ela deve ter tomado o antídoto a tempo. No entanto, a recuperação da fraqueza física será difícil. A medicina tem limites. Se fosse uma toxina normal, poderia ser neutralizada com antídotos básicos. Os pesquisadores estavam avaliando a condição de Yasha. Embora não tenham dito isso diretamente, eles ficaram surpresos que Bly não tivesse simplesmente se livrado dela. Se tivesse sido o comandante anterior, esse teria sido o resultado, sem dúvida. Afinal, os pesquisadores já haviam participado de tais descartes antes. Não importa o quão difícil seja, contanto que ela se recupere, é isso que importa. Deixe o tratamento dela em suas mãos. Bly disse. Contanto que você aprove. O pesquisador assentiu. De agora em diante, ela deve vir para tratamento todas as noites. Assim que ela retomar o treinamento ou as missões, podemos reduzir para uma vez por semana. Eles delinearam um plano preliminar. Não precisa disso. Até que ela esteja totalmente recuperada e capaz de lutar normalmente, ela não participará de treinamentos ou missões. Bly afirmou firmemente. Isso também serve. Seguiremos suas ordens. O pesquisador concordou, embora sua curiosidade aumentasse. Ele não pôde deixar de comentar. É raro encontrar alguém como você em um lugar como este. Bly riu ironicamente. Sim, ser normal por aqui faz de você o estranho. Enquanto Bly e os outros saíam, o pesquisador observou sua figura se afastando. Este novo comandante claramente não entendia toda a extensão do lado obscuro da unidade de assassinato. Ele não pôde deixar de se perguntar. Como reagiria quando descobrisse a verdade? Comandante Seril, posso segurar Koro? Na sala de descanso, uma garota perguntou hesitante a Seril. Claro. Seril jogou Koro para ela como se fosse um brinquedo de pelúcia. A garota entrou em pânico, mas conseguiu pegar Koro, manuseando com extrema cautela. Koro é, na verdade, um Teigu. Sem o meu comando, ele não ataca ninguém, então não precisa ser tão cuidadoso. Seril a tranquilizou com um sorriso. Ela era implacável com os inimigos, mas tinha total confiança em seus companheiros. Era tão aberta que casualmente revelou a natureza de Koro como Teigu, algo que poderia ser considerado um trunfo. Um Teigu, hein? Já ouvi falar de Teigu biológico antes. Não é de se espantar que Koro fosse tão forte. Kelly murmurou espantada. A visão de Koro em sua forma gigantesca, destruindo feras perigosas, ainda estava fresca em sua mente. Realmente, um Teigu estava em outro nível. Nesse momento, Kuromi se levantou, sinalizando que era hora de sair. Kuromi, você vai mesmo para a caverna Seiga? Aquele lugar é muito perigoso. O comandante Bly estará com ela, então não deve haver problema. Sim, e Kuromi é um usuário de Teigu. Nada menos que uma besta perigosa de rank super poderia ser uma ameaça real para eles. Todos estavam claramente preocupados com Kuromi, mas ela não explicou o motivo de sua ida. Não se preocupe, voltarei em segurança. Kuromi assegurou-lhes. Com isso, ela e Bly partiram. A caverna Seiga estava localizada na fronteira ocidental do Império. A viagem da capital imperial era longa, longa demais para ser feita a cavalo. Uma viagem a cavalo levaria vários dias, desperdiçando um tempo valioso, então Bly solicitou uma montaria voadora ao Império. Era uma besta perigosa do tipo pássaro de classe 1. Embora selvagens, as feras perigosas podiam ser domadas, e o Império tinha uma divisão inteira dedicada a treiná-las. Até Esgiat já havia feito isso inúmeras vezes.
Registros mostraram que as bestas perigosas de classe especial foram domesticadas com sucesso, embora as de superclasse permanecessem indomáveis. Afinal, as bestas perigosas de superclasse eram usadas como matéria-prima para muitos Teigu e existiam em um nível totalmente diferente das de classe especial. A montaria de Bly parecia uma enorme libélula, grande o suficiente para transportar vários passageiros e significativamente mais rápida que um cavalo. Você está aguentando firme? Estamos prestes a decolar. Bly lembrou Kuromi. Milímetros. Ela agarrou a manga dele com uma mão. Assim, não vou cair. Como de costume, sua outra mão segurava sua sacola de lanches da Kuromi sem nunca soltá-la. Bly ficou curioso mais uma vez. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Kuromi já havia sentido seu olhar. Assim como da última vez, ela o encarou com uma expressão vazia, porém séria. Não vou compartilhar. Bly suspirou. Não, eu só estava pensando. Você gosta tanto assim de doces? Você sempre os tem com você. Eu adoro doces, mas esses biscoitos também contêm remédio. É prático misturar os dois. Kuromi explicou. Entendo. Mas parece que você depende muito de remédios, como se precisasse tomá-los sempre. Bly estava começando a suspeitar que esse remédio estava longe de ser comum. Sim, é necessário para manter nossas funções corporais. Se não tomarmos regularmente, sofremos. O tom de Kuromi era completamente inexpressivo, como se ela estivesse discutindo algo trivial. Bly ficou em silêncio. Pela descrição dela, parecia uma droga com graves efeitos de dependência e abstinência. Os efeitos colaterais devem ser sérios, talvez até piores do que ele pensava. Alimente-me, Kuromi disse de repente. Bly piscou, confuso. Estou com as mãos ocupadas. Preciso que você me alimente. Uma mão segurava a sacola de lanche dela, a outra segurava a manga dele. Ela realmente não tinha mãos livres. Ela ficou sentada ali, esperando pacientemente, parecendo quase um gatinho esperando para ser alimentado. Sua expressão permaneceu calma, até mesmo vazia, completamente despreocupada com a situação. Capítulo 39. Embora não fosse grande coisa em si, o fato de Kuromi conseguir permanecer tão calma era simplesmente devido ao seu comportamento naturalmente inexpressivo. Tudo bem. Bly pegou um pequeno biscoito da sacola de lanches de Kuromi. Ele sentiu imediatamente o olhar dela fixo nele, como se temesse que ele aproveitasse a oportunidade para roubar um para si. Relaxe, não vou aceitar seus biscoitos. Dizendo isso, ele cuidadosamente segurou o biscoito pela borda com o polegar e o indicador, preparando-se para alimentá-la. Kuromi abriu levemente a boca, esperando ser alimentada. Bly tomou cuidado extra, soltando o biscoito pouco antes de tocar seus lábios, para que ele deslizasse para dentro de sua boca sozinho. Afinal, eles tinham se conhecido recentemente, então era melhor manter alguma distância. Observando Kuromi mastigar o biscoito com uma expressão vazia, porém satisfeita, ele não pôde deixar de sentir como se estivesse alimentando um animal de estimação. Quer mais? Bly perguntou. Mais 2. Kuromi respondeu. A essa altura, sua besta perigosa voadora já estava no ar há algum tempo. Foi uma viagem tranquila, com o único problema sendo os ventos fortes. No entanto, Bly não tinha medo de cair. Com o duplo Kamui, ele tinha muitas maneiras de lidar com qualquer situação. Levar Kuromi junto também não seria um problema. Isso foi até que uma situação inesperada surgiu. Não era totalmente surpreendente. Já que existiam feras perigosas no ar, era natural que o céu não fosse completamente seguro. Com certeza, uma besta perigosa do tipo pássaro apareceu à frente. Parecia um falcão, embora parecesse ainda mais rápido que sua própria montaria de classe 1. Seu bico longo e afiado e suas garras pareciam excepcionalmente letais. É claro, não dá para esperar uma viagem completamente tranquila. Bly murmurou. Também é uma besta perigosa de classe 1. Não consigo lutar bem no ar, mas posso invocar Doya para derrubá-la com suas pistolas duplas. Kuromi estendeu a mão para Yatsufusa. Doya era um dos corpos controlados por Yatsufusa e o único com habilidades de combate à distância. Não precisa disso, Bly disse casualmente. No momento seguinte, seu olho esquerdo ficou mais aguçado, ficando vermelho enquanto ele focava no pescoço da besta perigosa. Apesar do movimento rápido, a percepção de Bly permitiu que ele previsse sua trajetória. A distorção espacial não era realmente instantânea. Mesmo com seu Kamui aprimorado, ainda levava uma fração de segundo, o que significava que ele precisava levar em conta o movimento. Entretanto, com o Manjek Sharingan, tais cálculos eram triviais. Enquanto o espaço girava violentamente, a besta perigosa, parecida com um falcão, teve seu pescoço repentinamente quebrado. O efeito foi simples. Seu pescoço foi transferido para a dimensão Kamui, separando instantaneamente sua cabeça do corpo. Ambas as metades despencaram do céu. A maioria das bestas perigosas de classe 1 não possuía características excepcionais como regeneração ou durabilidade extrema. Então seu Kamui do olho esquerdo era mais do que suficiente para lidar com isso. Jin, o anfitrião matou uma besta perigosa de classe 1. Recompensa, 10 pontos de sistema. O que aconteceu? Kuromi perguntou com a voz cheia de surpresa. Ela não viu Bly fazer nenhum movimento, mas a besta perigosa caiu morta em um instante. Nada. Pense nisso como uma das minhas habilidades. Bly respondeu com indiferença. O segredo do Kamui duplo não poderia ser exposto tão facilmente. Enquanto ninguém sabia como funcionava, era praticamente invencível.
No mínimo, ele nunca se encontraria em uma situação realmente desesperadora. A única desvantagem, além do enorme consumo de energia, era que a intangibilidade do Kamui tinha um limite de tempo. Um único Mangekyou Sharingan podia manter a intangibilidade por no máximo 5 minutos. No entanto, com ambos os olhos despertos, sua duração excedia 5 minutos, possivelmente até 10. Ele nunca havia testado o limite superior, mas quando usou para escapar de uma besta perigosa de classe especial com Ejiate, teve certeza de que durou mais de 5 minutos. Dito isso, não era exatamente uma fraqueza. Contanto que ninguém soubesse seus limites, ele podia simplesmente desativar e reativar a intangibilidade, efetivamente zerando o cronômetro. Em suma, a menos que sua habilidade fosse exposta, ele era praticamente intocável. Entendo. Então deve ser uma habilidade Teigu, certo? São seus olhos? Nunca ouvi falar de um Teigu com olhos antes. Os instintos de Kuromi eram aguçados. Ela sempre suspeitou que os olhos do comandante Bly eram incomuns. Sua irmã, Akami, nasceu com olhos vermelho-sangue, mas os de Bly eram claramente diferentes, artificiais com padrões estranhos. Não era absurdo supor que eles estivessem ligados a um Teigu. Afinal, o Teigu de Ejiate, extrato do demônio à base de sangue, deixou uma marca distinta em seu peito. Se os olhos de Bly tivessem um símbolo único, poderia muito bem ser a marca do seu Teigu. Bly permaneceu em silêncio, sem confirmar nem negar. Mesmo com uma montaria voadora, eles levaram várias horas para chegar à caverna Seiga. Quando chegaram, já estava quase anoitecendo. Agora, teriam que continuar a pé. Uma montaria tão grande só atrapalharia seus movimentos dali em diante. Espere por nós aqui. Bly deu um tapinha na cabeça da besta perigosa. Ele pode não entender suas palavras, mas foi treinado bem o suficiente para ficar parado. A caverna fica logo ali. Devemos entrar antes do anoitecer, pelo menos assim, não teremos que lidar com as feras perigosas lá fora. Kuromi apontou para o vasto terreno de calcário diante deles. Dentro de uma caverna como esta não havia diferença entre o dia e a noite. Sem uma fonte de luz adequada, eles não conseguiriam ver nada. É claro que Bly e Kuromi vieram preparados. Com isso, eles se aventuraram na caverna Seiga. A entrada estava deserta. Não era nenhuma surpresa. Qualquer lugar conhecido por abrigar uma besta perigosa de superclasse era essencialmente uma armadilha mortal. Nenhuma pessoa comum ousaria pisar ali. Eles encontraram pouquíssimas feras perigosas ao longo do caminho. Quanto mais forte uma fera perigosa era, mais territorial ela se tornava, o que significava que a maioria das mais fracas instintivamente evitava esses territórios. Em pouco tempo, a escuridão engoliu a caverna. Bly e Kuromi pegaram cada um uma pérola luminosa, uma fonte de luz especial criada a partir dos olhos de uma besta perigosa de classe especial. Ao contrário de tochas ou lanternas comuns, essas pérolas emitiam um brilho intenso e nunca ficavam sem energia. À medida que se aventuravam mais fundo no que parecia um abismo sem fundo, o número de restos mortais aumentava. A maioria eram esqueletos de feras perigosas, mas alguns eram inconfundivelmente humanos. Kuromi nunca deixou o punho de Yatsufusa, pronto para qualquer coisa que surgisse em seu caminho. Capítulo 40. Esses ossos são bem antigos, e há alguns restos de uma besta perigosa grande aqui. Parece que uma besta perigosa de superclasse estava definitivamente ativa nesta área, mas não podemos ter certeza se ela ainda está hibernando ou se já foi movida para outro habitat. Bly sussurrou sua análise. Dado o tamanho de uma besta perigosa de superclasse, mesmo depois de se aventurar tão profundamente na caverna Seiga, a passagem à frente permaneceu incrivelmente vasta. Descobriremos quando chegarmos ao fundo. O tom de Kuromi era resoluto, apesar de saber o quão perigoso isso era. Ela não tinha escolha. Se quisesse fortalecer Yatsufusa, precisava agir rápido. Caso contrário, jamais conseguiria derrotar a irmã. À medida que se aventuravam mais abaixo, a temperatura caía gradualmente. Está ficando frio. Kuromi murmurou, percebendo o frio. Temperaturas baixas podem afetar as capacidades físicas do corpo, assim como os atletas têm pior desempenho em climas congelantes. As profundezas geladas desta caverna também prejudicariam os movimentos e o tempo de reação. No entanto, Kuromi tinha uma maneira de neutralizar os efeitos. Drogas. Desta vez, ela não estava pegando os biscoitos infundidos com compostos medicinais suaves destinados a sustentar as funções corporais. Em vez disso, pegou uma pílula branca, uma que poderia aumentar suas habilidades à força em um curto período de tempo. Mas, é claro, quanto mais forte o efeito, piores os efeitos colaterais. Quando Kuromi estava prestes a tomar a pílula, Bly de repente tirou o casaco e o colocou sobre os ombros dela. O gesto inesperado pegou Kuromi desprevenida. Ela congelou, o comprimido ainda na mão, a poucos centímetros dos lábios. Esses medicamentos devem ter efeitos colaterais sérios. Se possível, espero que você não dependa muito deles. Bly explicou. Ele planejou investigar mais o assunto quando retornassem à base. O que exatamente o Império fez com essas crianças na unidade de assassinato? Os lábios de Kuromi se abriram levemente como se ela quisesse dizer algo, mas ela hesitou. Silenciosamente, ela guardou o comprimido, puxou o casaco de Bly ao redor dela e sussurrou, obrigada. Essa sensação não era tão ruim. Por enquanto, era só o resfriado, e não havia nenhuma urgência real em tomar a pílula. Ela simplesmente se acostumara demais a depender deles. Mas se eles enfrentassem uma crise que ela não conseguisse lidar, ela não hesitaria em enfrentá-la. A parte mais profunda da caverna Seiga era muito mais profunda do que Bly esperava. Eles não tinham ideia de quanto tempo haviam descido antes de finalmente chegar ao fundo. Eles não encontraram nenhuma besta perigosa ao longo do caminho, o que apenas confirmou que algo aterrorizante espreitava no nível mais profundo. Graças ao seu Mangekyou Sharingan, Bly foi o primeiro a ver o que o esperava. Com certeza lá estava ela, uma besta perigosa de superclasse. Embora Bly nunca tivesse encontrado uma antes, o tamanho da criatura era evidente.
Ela ofuscava qualquer besta perigosa de classe especial que ele já tivesse visto, com pelo menos 100 metros de altura. Esse tinha que ser o Tagool da Morte, que Kuromi havia mencionado. Felizmente, ele parecia estar em hibernação, deitado imóvel no chão da caverna. Sua aparência era bizarra, como a de um dinossauro enorme, mas sem carne, apenas uma estrutura esquelética de ossos brancos e brilhantes. Suas órbitas oculares eram espaços negros e vazios. Se não fosse por sua respiração constante e rítmica, alguém poderia confundi-lo com um esqueleto sem vida. Estou vendo. Ainda está hibernando. Vamos ter cuidado ao descer. Não podemos correr o risco de acordá-lo. Bly sussurrou para Kuromi. Milímetro. Kuromi assentiu levemente. Seu coração batia forte de excitação. Ela havia arriscado e ganhado. Sua sorte não poderia ter sido melhor. Uma besta perigosa de superclasse. Se ela pudesse adicioná-la a Yatsufusa, sua força dispararia. Bly e Kuromi desceram cuidadosamente até o chão da caverna, aproximando-se da enorme criatura. Este é definitivamente o Tagool da Morte. Estou fazendo a minha jogada. Kuromi murmurou, mantendo a voz baixa enquanto lentamente desembainhava Yatsufusa. Bly permaneceu alerta, pronto para reagir caso algo desse errado. Kuromi sabia que não conseguiria matar uma besta perigosa de super rank com um único golpe, então ela imediatamente convocou os cadáveres armazenados em Yatsufusa. Seu plano era ferir gravemente Tagool da Morte primeiro, só então ela poderia finalizá-lo com o golpe final. Antes da batalha começar, Kuromi instintivamente pegou suas pílulas novamente. Ela precisava que eles lutassem com força total. Bly a interrompeu imediatamente. Se você não tomar esses comprimidos, eu te ajudo. Os olhos de Kuromi se arregalaram levemente em choque. Mesmo agora, ele ainda estava tentando impedi-la de tomá-los? Além disso, me empreste Yatsufusa por um tempo. Bly estendeu a mão. Ele não estava oferecendo ajuda de graça, tinha que haver alguns benefícios para ele também. Se ele usasse Yatsufusa para matar uma besta perigosa de superclasse, ele receberia uma grande recompensa de pontos do sistema, enquanto Kuromi ainda ganharia o poder aprimorado de Yatsufusa. Era uma situação vantajosa para todos. Kuromi hesitou. Normalmente um usuário de Teigu nunca deixaria outra pessoa usar seu Teigu, mas Bly era seu comandante, alguém a quem ela deveria obedecer sem questionar. Então, de repente, ela percebeu algo. Espere, você já é um usuário de Teigu. Não pode empunhar um segundo Teigu ao mesmo tempo. Isso não se aplica a mim. Bly respondeu calmamente. Para começar, seu duplo Kamui não era um Teigu, então a suposta regra de ferro de Teigu não o afetou. Sem esperar mais argumentos, ele estendeu a mão e agarrou o punho de Yatsufusa, tirando a lâmina das mãos de Kuromi. No momento em que o tocou, sentiu um desconforto imediato e indescritível, provavelmente uma reação de rejeição do Teigu. Se alguém não fosse compatível com o Teigu, não conseguiria usar todo o seu poder. Em muitos casos, o poder seria significativamente enfraquecido. Alguns Teigu, como o extrato de demônio baseado em sangue de Esgiate, chegavam a deixar usuários incompatíveis loucos. Claro, aquele Teigu era uma exceção. A maioria não era tão radical. De qualquer forma, estava claro que Bly não conseguia aproveitar totalmente as habilidades de Yatsufusa. Afinal, ele e Kuromi tinham personalidades completamente diferentes. Não havia como ele manejá-la tão perfeitamente quanto ela. Mas isso não importava. Para ele, Yatsufusa era apenas uma ferramenta. Uma ferramenta que agora carregaria o poder do Kamui. No instante seguinte, Bly canalizou a energia de Kamui para a lâmina, encantando-a como se estivesse imbuindo uma arma com magia. Com isso, Yatsufusa ganhou o poder do Kamui e um ataque absoluto que ignorava todas as defesas físicas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.